Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Daiane e hoje a gente vai falar sobre as flutuações econômicas de curto prazo. Vamos lá? O gráfico que vocês estão vendo na tela mostra o PIB potencial em vermelho e o PIB efetivo em pontos azuis do Brasil de 1940 até 2020, com uma estimativa a partir do ano de 2018. Como vocês podem ver, o PIB efetivo do Brasil flutua em torno do PIB potencial, indicada como uma linha de tendência, essa linha vermelha que vocês estão vendo. O PIB potencial depende da quantidade de fatores de produção, trabalho, capital e da tecnologia disponível, conforme mostra a equação que vocês estão vendo aí na tela, onde YP representa o produto potencial, L a quantidade de trabalhadores, K a quantidade de capital e TEC o nível de tecnologia. Há várias formas de medir o produto potencial, mas todas são imprecisas. Isso é, pessoal, não é possível medir o produto potencial na forma exata. Como, pessoal, a quantidade de fatores geralmente aumenta e o progresso tecnológico é contínuo, o produto potencial pode ser representado de forma mais simples pela tendência de crescimento do produto por um longo período. Por exemplo, a variação anual do PIB no período de 50 anos pode ser considerada a taxa de crescimento do PIB potencial. Pesquisas realizadas junto às grandes empresas indicam que, em tempos normais, pessoal, a produção efetiva corresponde a cerca de 80% da capacidade produtiva. Por que, então, as empresas utilizam normalmente somente 80% da capacidade de produção? Bem, pessoal, as máquinas e equipamentos precisam de manutenção, reprogramação quando entram em linha produtos diferenciados, eventuais consertos, essas coisas assim. Então, os trabalhadores precisam de descanso e refeição. Também temos que lembrar disso. Considerando esses fatores, a produção com utilização de 80% da capacidade produtiva é considerada normal e de boa aproximação. No Brasil, o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, CONACE, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, é encarregado de fazer a medição dos ciclos econômicos. O CONACE é um comitê independente criado em 2004 com a finalidade de determinar uma cronologia de referência para os ciclos econômicos brasileiros, estabelecida pela alternância entre datas de pico e valores no nível de atividade econômica. A datação de ciclos vem sendo realizada pelo comitê com base em estatísticas econômicas expressas em nível, ou seja, cada ponto de virada, ou seja, o pico do ciclo, equivale ao final de um período de expansão, que será seguido no trimestre seguinte pelo início de uma recessão. Cada ponto de virada, ou seja, o vale, equivale ao trimestre final de uma recessão, a ser seguido, no trimestre seguido, pelo início de uma expansão econômica. O ciclo econômico expresso em nível é também conhecido como ciclo de negócios. A tabela que vocês estão vendo na tela, pessoal, mostra a cronologia do ciclo econômico no Brasil a partir de 1981. Agora, pessoal, graficamente eu posso visualizar os ciclos de negócios, ou seja, os ciclos econômicos trimestrais. As barras cinzas correspondem ao período de crise, ou seja, ao período de baixa do crescimento. Voltando agora ao PIB efetivo, que é denominado aqui como DA, que é a demanda agregada. Ela é composta pelo consumo C mais o investimento I mais o gasto do governo, que é representado por G, e a exportação líquida, que é representada por X, a exportação, menos M, a importação. Agora vamos ao hiato do produto e a taxa de desemprego natural. Compara-se o PIB efetivo, o que eu acabei de mostrar para vocês, em relação ao PIB potencial, aquele do gráfico.
Usualmente, a comparação é feita em termos percentuais. Assim, calcula-se quanto por cento do PIB efetivo está acima, percentual positivo, ou abaixo, percentual negativo, do PIB potencial. Se o percentual é nulo, significa que o PIB efetivo é igual ao PIB potencial. Essa medida é mostrada aqui na equação. HP é igual a Y menos Y potencial dividido pelo Y potencial. Agora vamos à taxa de desemprego. A gente tem que lembrar que a taxa de desemprego pode ser decomposta em 3 componentes. D é igual a DE mais DF mais DC. D aqui é a taxa de desemprego, DE é a taxa de desemprego estrutural, DF a taxa de desemprego friccional e DC a taxa de desemprego cíclico, onde DN, como vocês estão vendo, representa a taxa de desemprego natural da economia. Agora a gente pode relacionar o hiato ou desvio do produto com a taxa de desemprego natural. Quando HP é igual a zero, o hiato é normal, D é igual a D natural, ou seja, a taxa de desemprego é igual à taxa de desemprego natural. Quando o HP, que é o hiato do produto, é negativo, eu chamo de hiato recessivo. Isso quer dizer que o desemprego é maior que o desemprego natural. Qual é o problema? Trabalhadores estão desempregados e as fábricas estão produzindo abaixo da sua capacidade instalada. Quando HP é maior do que zero, o hiato é expansionista, ou seja, D é menor que D natural. Qual é o problema nesse caso? A falta de trabalhadores e as fábricas estão produzindo acima da sua capacidade normal. Pessoal, se o produto efetivo é maior do que o produto potencial, a taxa de desemprego deve ser menor do que a taxa de desemprego natural. O hiato do produto é a diferença entre a taxa de desemprego vigente e natural. São relacionados de forma inversa. A relação que eu acabei de mostrar para vocês, pessoal, não é uma relação de 1 por 1. Se o hiato do produto aumentar 1 ponto percentual, a diferença entre a taxa de desemprego efetivo e a natural diminuirá em meio ponto por cento. Esse resultado é conhecido como Lei de Okun, uma homenagem ao economista Arthur Okun, que foi o primeiro a estimar essa relação. Essa relação é estabelecida na equação que aparece na tela para vocês. D, que é o desemprego menos desemprego natural, é igual a menos 0,5 da diferença Y menos YP dividido por YP. Y, só lembrando, é o produto e YP é o produto potencial. Para entender essa relação, suponha que em um determinado momento, um determinado ano, HP foi de 7,2 e D menos DN, que é igual à taxa de desemprego cíclico, é igual a 3,6. No ano seguinte, HP caiu para 6,2, ou seja, 1 ponto percentual mais a taxa de desemprego cíclica caiu somente 3,1%. Por que essa relação não é 1 para 1? Porque quando o hiato do produto melhora em 1 ponto percentual, a taxa de desemprego cai somente 0,5 pontos percentuais. Isso por várias razões. Primeiro, pessoal, quando a demanda se eleva, as empresas procuram inicialmente elevar sua produção por meio de horas extras dos trabalhadores e não via contratação de novos empregados. Segundo, pessoal, quando aumenta a demanda por trabalhadores devido a uma maior produção, pessoas que tinham deixado o mercado de trabalho retornam procurando novamente emprego. Lembrar aqui que a estatística de desemprego não considera as pessoas que deixaram de procurar emprego. Terceiro, quando o hiato do produto é positivo, a produtividade dos trabalhadores aumenta, o que implica em menos contratações de novos empregados. Esse fato é uma constatação, mas há controvérsias. Agora vamos analisar uma questão, pessoal. Por que o PIB efetivo não é sempre igual ao PIB potencial? Por que há flutuações no nível de atividade econômica? Com o produto efetivo, algumas vezes permanecendo acima do produto potencial e outras vezes abaixo. Essa é a questão que a gente vai discutir daqui para frente. As flutuações econômicas, pessoal, podem ocorrer devido a mudanças na oferta potencial e, mais geralmente, devido às alterações na demanda agregada, naquela equação que eu já mostrei para vocês. Variações negativas no produto potencial podem ocorrer devido a terremotos e inundações que afetam a capacidade de produção das fábricas.
choque nos preços de energia, que tornam inviável a utilização de máquinas intensivas em uso de energia, por exemplo. O gráfico que vocês estão vendo na tela mostra exatamente esse exemplo. Considera-se 3 anos hipotéticos com a linha reta em vermelho, que a inclinação positiva indicando o produto potencial. Nos anos 1 e 2, o produto efetivo, a linha azul, é igual ao produto potencial. Esses anos são denominados anos normais. Para um melhor entendimento dessa questão, vamos olhar atentamente o gráfico. Geralmente, variações de demanda agregada, às vezes elevada, outras vezes mais baixas, fazem com que o PIB efetivo esteja acima do ou abaixo do PIB potencial, gerando as flutuações econômicas. No caso do ano 2 para o ano 3, esse PIB potencial caiu e o PIB efetivo continuou crescendo. Esse é um dos exemplos. No gráfico 4, o gráfico da esquerda, no ano 3, há uma queda na demanda agregada e o produto efetivo se desloca do produto potencial, gerando uma recessão econômica. A menor demanda leva empresas a produzirem menos e a despedirem parte de seus empregados. A taxa de desemprego, nesse caso, aumenta. O gráfico 5, que é o gráfico da direita, apresenta o caso em que, no ano 3, o PIB efetivo é maior do que o PIB potencial. Isso ocorre, por exemplo, devido ao aumento da demanda agregada. Nesse caso, para atender uma demanda mais elevada, as empresas contratam mais trabalhadores e produzem mais. Isso é possível com a utilização da capacidade produtiva acima de 80%. De forma geral, pessoal, temos o gráfico 6, que é esse gráfico que aparece aí na tela para vocês. Ao longo de vários anos, a economia passa por flutuações de produto, conforme ilustrado na tela. Nesse gráfico, pessoal, o pico é quando o PIB efetivo atinge o máximo antes de começar a cair. O vale é quando o PIB efetivo atinge um novo nível mais baixo antes de começar a cair. Expansão é quando o PIB efetivo é maior do que o PIB potencial. E recessão é quando o PIB efetivo é inferior ao PIB potencial. Uma regra de bolso geralmente utilizada é definir que uma economia está em recessão quando o PIB efetivo cai por 2 trimestres consecutivos, pessoal. Agora vamos falar um pouco sobre os estudos das flutuações econômicas de curto prazo. As flutuações de curto prazo, recessões e expansões, são irregulares em extensão, tempo e duração, pessoal, e gravidade, nível de queda ou nível de crescimento, e, portanto,
muito difíceis de prever. Se a recessão e a expansão elas fossem aproximadamente iguais, isso é, sempre com a mesma intensidade e período de duração, seríamos capazes de prever flutuações econômicas, como vocês podem ver no gráfico 7, que é esse gráfico que está na tela. Expansões e recessões que ocorrem em um país, pessoal, afetam a maioria dos estados e dos setores e, às vezes, diversos países. Desemprego aumenta drasticamente durante a recessão e geralmente cai mais lentamente durante o ciclo de expansão. Setores de bens duráveis são mais afetados pela expansão e recessão do que os setores de bens de consumo duráveis e de serviços. Esses são fatos estilizados, ou seja, fatos já consagrados, já vistos na economia. A recessão tende a ser seguida por um declínio da inflação e são frequentemente precedidas por um aumento de inflação. Por último, pessoal, vamos falar das características básicas no funcionamento da economia no curto e no longo prazo. Quando ocorre um desvio do PIB, há mecanismos internos na economia que sozinhos, isto é, sem interferência do governo, que eliminam esses desvios. Isso é verdade? A resposta é sim, se os preços se ajustarem imediatamente para equilibrar as quantidades ofertadas e demandadas de todos os bens e serviços. Entretanto, muitas empresas somente ajustam seus preços dos produtos posteriormente. Assim, no curto prazo, variações na demanda são atendidas ajustando-se à quantidade produzida. Este comportamento é conhecido como atendendo a demanda a um preço determinado. O gráfico que aparece aí na tela para vocês mostra exatamente essa dinâmica. Eu tenho a demanda, a oferta, o preço do produto e a quantidade do produto. Quando a oferta é igual à demanda, eu tenho o hiato do produto igual a zero, quando os preços se ajustam imediatamente. Caso contrário, eu tenho a situação onde HP é menor do que zero e HP maior do que zero. Então, temos mais uma pergunta. Por que as empresas não ajustariam os preços imediatamente? Bom, tem duas explicações, no curto prazo e no longo prazo. No curto prazo, variações na demanda é permanentemente ou temporária. Eis a questão. No longo prazo, preços se ajustam para equilibrar oferta e demanda, como vimos no gráfico anterior. Bom, aqui eu tenho um exemplo. Refrigerante com preço fixo. Vale a pena tornar o preço flexível diante da demanda? A Coca-Cola testou uma máquina automática de refrigerantes com sensor de temperatura e horário. O objetivo aqui era variar o preço da Coca-Cola de acordo com a demanda. Se a temperatura aumentasse, a demanda se elevaria e o preço também. Em dias de evento esportivo, por exemplo, a demanda aumentaria e o preço se elevaria também. A Coca-Cola desistiu por dois motivos. Primeiro, máquinas com sensores são mais caras. O benefício marginal é maior do que o custo marginal nesse caso? Bom, creio que não. Testes com consumidores diante dessas máquinas mostraram uma reação muito negativa. A Coca-Cola estaria se aproveitando do momento em que os compradores estão mais sedentos? Essa é outra questão. Por essa aula é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Até o próximo tópico.